Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos os irmãos e irmãs. Boa sexta-feira. Friozinho, hein, gente? Friozão. Aqui em São Paulo, né? Tem pessoas que não estão aqui em São Paulo, que nos acompanham. Mas aqui em São Paulo tá frio, hein? Frio, garoa, né? Minha mão como tá quentinha. Tempo nublado, né? Mas amém, né? Porque temos uns corajosos, né, Simone? É, isso aí. Hoje eu tô achando que tem alguns irmãos que não vão acordar não para participar da live, viu? Nem não vão assistir a live nem deitado na cama debaixo dos cobertores, né? Eu quero saber aí, gente, me diz aí, quem que tá debaixo dos cobertores aí? Confessa, hein? Tem que confessar agora, tá bom? Confessa aí. Quem tá assistindo a live debaixo dos cobertores aí, eu quero saber, hein? Tá bom? Escreve aí. Deixa eu ver, ó. A Miriam Albano Rédua tá dizendo aqui: pastor, manda um oi para Neidmar. Peraí. Neidmar, ela mora em Astorga, no Paraná. Estou mandando todos os dias as lives para ela. Está sendo bênção na vida dela. Amém. Então, um abraço especial para Neidmar, do Paraná. Viu? Deus abençoe você. Amém. Muito bom saber que você está recebendo, né? E ouvindo, assistindo as nossas lives. Deixa eu dar um bom dia aqui para o pessoal que está nos prestigiando, escrevendo uma mensagem aqui de bom dia para a gente, né? Ou a paz do Senhor, enfim. Então vamos ver aqui. Primeirão, Marcos Amaral, né? Shelei Chamlet, segundona. Acordou já, a Shelei é corajosa, tá frio lá onde ela mora, hein? Shelei deve estar frio lá. A Lúcia Ocampo, Regina Amaral, Adelaide Gadelha, nossos companheiros. Aprendi a amar essas pessoas, né, gente? Rosa Lousada, Angelina Nucci. Hoje nós vamos orar pelo Aimone. Ele pediu oração para mim ontem e eu só vi depois do culto, mas vamos orar hoje aqui. Quem mais? Espera aí. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. A Beth Gonçalves, né? A Miriam Albano a gente já falou. A Rita Torres, ó, a Rita Torres está com a gente também. Mas ela tá no calorzinho gostoso lá em Fortaleza, né? Lá em Fortaleza deve ser mais quente, né? Nessa época. É inverno também, mas é um pouco mais quente. Irmã Lourdes está com a gente. Francisca Vanduila, né? Olha que bonita a mensagem que ela deixou. Ela colocou até umas florzinhas aqui, ó. Bom dia, paz e uma ótima live para todos nós. É muito bom começar o dia ouvindo a palavra de Deus. Gratidão, pastores. Amém, né, Francisca? Orlando Figueiredo, Meire Fernandes, Zoraia Conceição. Quem mais? Tânia Guimarães, lá dos States, hein? Ana Félix. A Ana deve estar debaixo do cobertor, né? Com certeza. Com certeza. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. O Marcos diz que gosta de frio. Não gosto não, viu, Marcos? Marli Viana, irmã Marli, saudade da irmã Marli, né? Quem mais? A Adelaide disse que confessou, viu? A Adelaide tá debaixo dos cobertores, viu, gente? A Adelaide Gadelha tá debaixo dos cobertores. A Lene Rocha tá com a gente também, né? O irmão Edson Carvalho, ó, a Angelina e a Aimone estão debaixo do cobertor também. Não vale, hein, irmão? Eu aqui e vocês aí debaixo do cobertor? A Regina tá com um cafezinho lá, ó. A Francisca também, tomando café, depois debaixo para as cobertas. Debaixo das cobertas. Todo mundo debaixo das cobertas. Shelei também descreve debaixo das cobertas. Olha, vocês são fogo, hein? Lourdes, mas tá bom, o importante é que estão com a gente, né? O importante é ficar aí, não vai deixar a gente sozinho. Não vai cochilar, hein, gente? Não vai cochilar. Não deixa a gente sozinho hoje, gente, tá? A irmã Lourdes fala que a irmã Lourdes diz que tem um cantinho lá na casa dela que ela já ouve as lives. Então ela falou que tá no cantinho dela lá, ó. A Gedalva Venâncio. Ana, estou debaixo do meu cobertor. Olha só. Eita só. Quem mais aqui? Deixa eu ver. A Vera Lúcia também já tá dando um bom dia pra gente, né? A Rita também, já falei. Amém. Então, legal, gente. Vamos louvar a Deus, né? Ontem quebrou a corda do violão da Simone cima da hora. Hoje eu já consegui um violão.
A gente trouxe o violão da igreja para casa, ela vai tocar aqui. Então vamos lá. Amém. Louvado seja Deus por essa manhã, né? Essa manhã friazinha, mas louvado seja Deus porque nós estamos aqui para buscar mais uma vez, né? Conhecimento do Senhor, da sua palavra. E irmãos e irmãs, eu peguei um louvor aqui muito bonito. É a primeira vez que eu vou tocar, tá? Então, se eu errar alguma coisa, vocês não a reparem. Mas eu acho muito lindo a letra desse louvor que fala sobre a nossa confiança em Deus. E eu quero começar essa manhã perguntando para você como é que está o seu nível de confiança em Deus. Você tem descansado no Senhor? Você tem entregado os seus problemas, as suas situações, né? Diante de Deus? Como é que está o seu coração? Como está a sua confiança em Deus? Então espera no Senhor e confia, diz este louvor, porque Ele vem e Ele pode fazer um milagre, amém? Então confia, espera, acredite no Senhor, creia que Ele é poderoso. Você sabe que no Antigo Testamento o povo de Israel foi muitas vezes provado, mas Deus nunca deixou eles sozinhos. O Senhor sempre estava ali como um socorro na hora das lutas e dos desafios que eles estavam sempre vivendo, porque não era fácil viver no deserto, mas Deus estava sempre ali comprovando através dos sinais de que estava com eles. Então, nessa manhã eu quero dizer para você o que você tem esperado. Está cansado de esperar? Creia, né? Deus, Ele trabalha no tempo certo, na hora certa, mas Ele não deixa de ouvir os seus filhos, amém? Espera no Senhor, confia, né? Existe até um salmo que diz, espera no Senhor, pois ainda o louvarei. E é esse louvor que eu quero cantar nesta manhã. Então, que se você não conhecer, preste bem atenção, tá bom? Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Sua promessa, eu não tenho nada. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem. Faz um milagre. Teu choro não é em vão, seu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre.
da sua promessa, eu não tenho nada. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Eu creio, amém? Teu choro não é em vão, teu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, eu não tenho nada, Amém, glória a Deus. Nós temos, né, a promessa do Senhor, né? Nós temos a sua palavra, nós temos essa confiança de que Ele faz, porque Ele cumpre por aquilo que Ele promete. Amém? Glória a Deus. Amém, graças a Deus, né, gente? Muito bem, é isso daí. Então, nós temos aqui o pessoal aqui que foi chegando aí na hora do louvor, né? A Iraci Martins, ó, tá aqui. A irmã Maria Pinto escreveu aqui, atrasada, mas cheguei. É isso aí, irmã. Amém. Né? A Lene Rocha, não sei se eu já tinha falado. A Maria Bernadette nossa amiga também, né? Portásio, deve ser assim, né, que pronuncia o nome dela. Amém. Lindo louvor e linda voz a Simone, olha aí. Amém, glória a Deus. A Vangley tá com a gente também, né? Paulo Sérgio tem estado bastante com a gente também, se não me engano é amigo da Regina, né? Não sei se é parente, amigo. A Eutália tá aqui, né, também. Quem mais? Enfim, o pessoal tá todo mundo aqui, né? A Rose Madruga também, né? Hoje eu sempre compartilho, né, em outros grupos a transmissão. Ó, o Valdemir Davi também tá com a gente, é primo da Regina, né? Legal. Paulo, legal. Então, e hoje só que aqui deu algum problema de conexão aqui, infelizmente eu não consegui compartilhar em muitos grupos, né? Então talvez o nosso alcance seja um pouquinho menor hoje, mas vamos lá. Você que puder compartilhar aí, né? Se você puder compartilhar, se você faz parte de algum grupo, se você conseguir compartilhar, você ajuda a gente aí a divulgar essa live, tá bom? Bom, gente, vamos para a nossa última, né, parábola dessa semana, né? Nós vamos falar hoje de uma parábola muito conhecida, tá, pessoal? A gente já até falou dessa parábola há um tempo atrás, quando nós estávamos falando sobre a questão de ressentimento e perdão, né? Teve há um tempo atrás a gente fez umas lives, né? Falando sobre saúde emocional, e a gente falou sobre ressentimento e perdão, e naquela época, se não me engano, eu penso que a gente falou sobre essa parábola aqui. Mas hoje nós vamos falar novamente, porque a nossa audiência é rotativa, né? E também porque a palavra de Deus se renova, né, irmãos? A gente tem que estar sempre
eu sempre falo, né, como uma pessoa ligada à área da educação que eu sou, né, mais especificamente da educação cristã, eu sempre digo que o aprendizado vem pela repetição, né? Então, é à medida que a gente vai ouvindo, às vezes, várias vezes, uma coisa que começa a fazer sentido pra gente. Na minha vida, pelo menos, tem sido assim, né? Coisas assim que eu ouvi várias vezes, né? Às vezes ao longo de anos. Depois começou a fazer um sentido para mim, né? Então é bom a gente falar novamente, a gente repetir, né? A gente falar as mesmas coisas com outras palavras para ir dando aquela clareada na nossa mente, na nossa ideia, né? Então hoje nós vamos falar sobre a parábola do credor incompassivo, tá, gente? O credor incompassivo que está em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 21 em diante. Então, se a Simone conseguiu aí achar, eu vou pedir para ela ler para a gente, tá? Pode ler? Vamos lá? Tem alguns versículos aqui, tá? É do versículo 21 até o versículo 35. Acompanhe conosco aí, tá bom? Vamos lá. Isso, pode ler. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo mau, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém, graças a Deus. Então essa é a parábola, né? Conhecida como a parábola do credor incompassivo, gente. Então, nós vamos falar hoje aqui, né, sobre a questão do perdão, né? Vamos falar sobre a questão do perdão. Quem sabe você que está ouvindo a gente nessa manhã está tendo alguma dificuldade, né, para perdoar alguém, né, gente? Às vezes não é fácil perdoar, né? O que você acha, Simone? Às vezes não é fácil, né? Da situação que a pessoa passa é difícil, né? É verdade. Às vezes uma situação difícil, né? De relacionamento, né? Um desentendimento. Vocês acham, gente, que é fácil perdoar? Fala aí. Tem situações que é bem difícil, né? Perdoar, né? A Nilza Hedrick tá dando bom dia pra gente aqui também. Direto lá da Flórida, né? Que a Nilza mora, se não me engano. Então, bom, gente, vamos lá. Essa parábola aqui, nós vamos fazer o seguinte hoje, nós vamos responder, a partir dessa parábola, nós vamos responder 3 perguntas, tá? 3 perguntas sobre essa questão do perdão. A primeira pergunta é a seguinte:
quanto nós temos que perdoar. A segunda pergunta é como nós devemos perdoar. E a terceira pergunta é por que nós devemos perdoar. Ok? Vamos pensar nessas três questões nessa manhã? Então, por exemplo, a Regina Amaral está dizendo, não é fácil, né? Só com o amor de Deus tocando o nosso coração. Só com o amor de Deus mesmo, minha irmã. Mas a irmã Angelina já escreveu uma coisa também interessante, ó. Ela falou que o perdão é a limpeza da alma, né? Também, exatamente. É verdade. O pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele sempre fala, né, que o perdão é a asepsia da alma, né? Ele usa essa palavra. Asepsia quer dizer isso, limpeza, né? Higiene, né? A higienização da alma. O perdão é isso, né? Mas é essa sensação mesmo. A gente, quando tem, assim, um problema sério de relacionamento com uma pessoa, leva tempo para você perdoar, mas graças a Deus, nós temos o Espírito Santo. E ele nos convence do pecado, né? Então, é interessante que leva tempo, mas quando você realmente perdoa e você é perdoado, né? No caso com uma pessoa que você paga aquela dívida, a sua alma se sente leve, parece que você tirou um peso de dentro de você, né? Eu já tive essa experiência, né? Acho que todos nós já tivemos a experiência, né, de ficar magoado, ressentido com alguém, né, ter uma dificuldade e depois até perdoar, ser perdoado, né, nós já tivemos, mas esse é um desafio constante, porque a gente está sempre se relacionando com pessoas e sempre surgem pessoas novas, né, na nossa vida também, né. Então é uma disciplina, né? O perdão é uma disciplina, vamos dizer assim, vou usar essa palavra, a qual a gente tem que estar sempre se submetendo, né? Nós temos que estar sempre vigiando para renovar o perdão, né? Para as pessoas, né? Que de alguma maneira nos ofenderam, nos magoaram, nos entristeceram, né? Bom, então vamos tentar responder essas três perguntas aqui, tá? Então a primeira pergunta que eu quero responder é quanto, né? Quanto, como e por quê, tá? Essas três. Então, quanto perdoar? Quanto, né? Será que tem um limite? Então veja, gente, que a parábola que a gente leu aqui, a parábola do credor incompassivo, Jesus conta essa parábola por causa de uma pergunta que Pedro, né, que veio a se tornar o apóstolo, Pedro aqui, quando era um dos 12 discípulos, né, que caminhava com Jesus, Pedro fez essa pergunta para Jesus, né, o verso 21, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, me diz uma coisa, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, Senhor? Estou parafraseando aqui, tá, gente? Então, veja, aqui eu já li comentários, né, que dizem que quando Pedro perguntou, Simone, se era até 7 vezes, ele, na cabeça dele, ele estava achando que ele estava sendo até benevolente, né? Quando ele falou, poxa, 7 vezes é bastante, né? Vou perdoar 7 vezes. Porque me parece, isso eu teria que confirmar, né? Mas tem aqui na minha mente algum registro de que eu li, de que na tradição deles dizia que era até 3, né? Até 3. Então, quando ele fala para Jesus até 7, Pedro estava pensando se assim, achando, né? Se o pessoal, tô sendo bom demais. Se a tradição aí diz que é até 3, eu tô falando até 7, né? Tô sendo muito benevolente, né? E aí Jesus respondeu o que para ele? Jesus disse assim, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, né? E aí, para um bom matemático aí, pessoal que gosta de matemática, vai fazer uma conta rapidamente, 70 vezes 7 dá 490, né?
Haja 490. perdão, hein? Meu Deus, se alguém tiver um relacionamento que tem que perdoar 400 e poucas vezes, é porque tá difícil mesmo o negócio, viu? Mas tem um detalhe, Simone. O que quer dizer isso aqui? Não quer dizer que você vai perdoar 490 vezes. Porque eu garanto para você que a Simone já me perdoou mais do que 490 vezes. E eu já perdoei ela mais do que 490 vezes, porque a gente já está vivendo junto há mais de 30 anos, né, entre namoro e casamento. Então, imagina, na vida de um casal, né, gente? Quantas vezes não tem que perdoar, né? Ainda mais. Pergunta pra Angelina e pro Aimone, que tem aí uns 40 e poucos anos, quantas vezes eles se perdoaram? Pois não, deve ter, acho que já passaram dos 50 anos de casado, acho que né? sim, né? Não, dos 50 não. Por aí. Por aí. Ela tá aí, ela vai confirmar. Deve ser mais ou menos por aí mesmo. Então, mas o que Jesus quer dizer aqui, irmão, quando Jesus fala assim, ó, a irmã Nilza tá falando, vigia, pastor. Mas a gente se entende, irmão. A gente briga, mas a gente se entende. Mas assim, veja bem, o que Jesus quer dizer aqui, né? Eu sempre falo, não é que você tem que pegar uma cadernetinha e ficar anotando, ó, 1, 2, 3, 10, 100, olha, perdoei 100 vezes, hein? Só tem mais 390, hein? Né? Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus quer dizer, quando ele diz 70 vezes 7, o que Jesus quer dizer é quantas vezes forem necessárias, tá? Não é que ele está querendo dizer para você ficar anotando uma por uma até 490. 491 já não tem mais perdão, não é isso. Quando Jesus usa essa expressão 70 vezes 7, ele quer dizer quantas vezes forem necessárias. O Pedro perguntou, até 7 vezes, Senhor? Não, até 70 vezes 7. A Angelina disse, está 48 casados 48. E 53 43 anos casados e 53 juntos. Daqui 2 anos vamos ter um festão, hein? Tá, então, gente, a primeira pergunta é essa, né? Quanto perdoar? Então, a resposta é, temos que perdoar os que nos ofendem quantas vezes forem necessárias, tá? Não apenas 3 ou 7 ou 490. Quantas vezes forem necessárias, tá bom? Bom, aí a segunda pergunta que a gente vai responder é como perdoar, né? Como perdoar, tá? Então, veja, como perdoar? Nós temos que perdoar, né? Assim como Deus, olha, assim como Deus se compadeceu de nós, nos perdoando, assim também nós devemos nos compadecer dos que nos ofenderam. Vou repetir, preste atenção. Assim como Deus se compadeceu de nós, nos perdoando, nós também devemos nos compadecer das pessoas que nos ofenderam, nos magoaram, nos entristeceram, perdoando essas pessoas também, da mesma maneira que Deus nos perdoou. Por quê? Essa parábola aqui, ela diz exatamente isso, né, gente? Aqui nós temos, qual que é a história aqui, a parábola, né? Uma história fictícia, tá? Não é uma história que aconteceu de verdade, é uma história fictícia. Eu sempre falo, Jesus era muito criativo, então ele criava histórias para ilustrar verdades espirituais. Então ele fala aqui de um rei, tá? Um rei que resolveu acertar as contas com seus súditos. Então esse rei começou a chamar todos os seus súditos que deviam, né, que tinham uma dívida com esse rei. Tá certo? Então ele chamou uma determinada pessoa, né, que devia muito, mas muito, gente. Né? A Bíblia aqui no texto diz que ele devia 10.000 talentos. Eu estava lendo aqui o Herbert Locker, ele fala aqui, ele faz vários cálculos aqui, né, tentando trazer para os dias de hoje, né? Ele faz um cálculo pelo sistema romano, pelo sistema judeu, né, pelo sistema lá do judaico, melhor dizendo, tá? E aí ele também faz um outro cálculo aqui que ele diz assim, ó,
se considerarmos que o talento, né, que diz aí 10 mil talentos, né? Se considerarmos que o talento significa certa quantidade de ouro, então os 10 mil talentos significariam uma soma colossal de mais de 150 milhões de dólares. Já pensou? Dinheiro, hein? Mais de 150 milhões de dólares, né? Seria mais ou menos para a gente ter uma noção do que esse súdito daquele rei devia àquele rei. Né? 10 mil talentos seria mais ou menos, né? Só para a gente ilustrar, mais de 150 milhões de dólares, tá? Bom, era uma dívida, vamos dizer, impagável. Não tinha como pagar essa dívida, né? Aí o texto bíblico diz que o rei, então, falou o quê? O rei mandou, né, ordenou que esse devedor fosse vendido, porque não tinha como ele pagar essa dívida. Então, vende a mulher, os filhos, como escravos, vamos dizer assim, e aí o dinheiro que for arrecadado coloca aqui nos cofres reais, né? Vamos dizer assim, tá? Só que aí o verso 26 diz que esse servo que devia essa fortuna incalculável, ele se prostrou, diz aqui no verso 26, se prostrou reverente e rogou, clamou, pediu, né? Sê paciente comigo, né? Seja paciente comigo e eu vou te pagar. Mas ele estava prometendo uma coisa até impossível, porque ele não tinha como pagar essa dívida. Mas, né, temendo ali ser vendido, né, como escravo, a ter a sua família vendida, ele se prostrou ali e falou isso: olha, tem um pouquinho de paciência que eu vou te pagar, eu vou te pagar. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que esse rei, ele se compadeceu, né? Esse rei aqui, gente, obviamente, você já deve estar entendendo, representa Deus, né? Então, o verso 27 diz assim: e o senhor daquele servo, compadecendo-se, aqui é a palavra-chave, tá? Para a gente responder a segunda pergunta aqui. Compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então aquele rei, ele ficou compadecido de ver aquele servo lá, pedindo misericórdia, pedindo mais um pouquinho de paciência. Ele ficou compadecido. E ele, sabe o que ele fez? Ele falou pro servo: ó, vamos fazer o seguinte, esquece essa dívida. Tá perdoada essa dívida. Vai para sua casa, volta para sua família, volta para sua vida. Você está perdoado. Segue o teu caminho. Foi essa a palavra do rei para ele. E aqui, gente, a gente sabe que, como eu disse, esse rei representa Deus. E esse servo aqui que tinha uma dívida impagável, representa nessa história a mim e a você. Nós somos esses servos aqui do rei, que nós tínhamos uma dívida com Deus, irmãos, que era impagável, né? A dívida dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. A nossa dívida era uma dívida impagável. Mas Deus se compadeceu de nós e nos perdoou. Amém. Nos perdoou, falou: ó, você está perdoado, você está livre. Segue o teu caminho, né? Pode se alegrar, eu não vou mais te cobrar essa dívida. Está perdoado, apagou, vou apagar aqui, ó, risquei, paguei do caderno aqui. Você está perdoado, né? Só que aí, irmãos, o que acontece? A Bíblia diz, né, que aquele servo que tinha sido perdoado, que representa a mim e a você, né? Ele saiu então da presença do rei, né, todo feliz, tinha sido perdoado e tal. Aí, o que acontece? Ele encontra ato contínuo, né, vamos dizer assim, na sequência ele encontra, a Bíblia diz, um conservo dele, né? Esse servo que tinha sido perdoado por uma dívida impagável encontrou uma pessoa que tipo estava abaixo dele, né? Uma espécie de um subordinado dele, vamos dizer assim.
né? E esse subordinado dele devia para ele também uma graninha. Devia, aqui diz o quê? É 100, né? 100 denários. 100 denários. Veja, 10 mil talentos, 100 denários. Né? 100 denários era o trabalho um denário era o trabalho de um dia. Era o salário pelo trabalho de um dia. Era a paga, né? Vamos dizer assim, pelo salário de um dia. Então, 100 denários representava 100 dias de trabalho. Né? Bom, o Herbert Locker faz também um cálculo aqui, mas enfim, vamos pensar isso. O que seria hoje aí? 3 meses de trabalho, mais ou menos, né? Vamos imaginar aqui um salário mínimo, porque aqui era um denário era a paga de um trabalhador braçal, assim, tá? Então vamos imaginar um salário mínimo tá mais ou menos em torno de R$1.000, né? Vamos imaginar aí, fazendo um cálculo rápido aqui, 3 meses, R$3.000, mais ou menos, tá? Então veja, ele tinha sido perdoado de uma dívida de mais de 150 milhões de dólares. E esse conservo devia para ele R$3.000. Em dólares vai dar o quê? Não vai dar nem $1.000, né? Não dá nem 1.000, dá menos de $1.000. Tá? Então, só que aí o que acontece? Aí o texto diz o que aqui? Ó? Vamos pegar aqui que o texto é bem assim contundente, né? Deixa eu ver aqui. Aí ele dizia assim, e agarrando, né? Ó, olha as parábolas, as palavras, melhor dizendo, que são usadas aqui. Ele agarrava, né? E sufocava, né? Pegava assim pelos colarinhos, agarrava e sufocava. E dizia, me paga o que você me deve, me paga os R$3.000 aí que você está me devendo, né? E aí o conservo dele fez exatamente o que ele tinha feito diante do rei. Se prostrou e falou as mesmas palavras que ele falou para o rei. Falou, tenha um pouquinho de paciência comigo que eu vou te pagar. Eu vou te pagar. E essa dívida dava para pagar, né? R$3.000 não é um absurdo. Dá para pagar. Né? Tenha só um pouquinho de paciência, eu vou te pagar. Mas o texto diz que ele não quis saber. E ele então pegou e lançou aquele seu conservo na prisão, né? Até que saldasse a dívida. Tá certo, gente? Então veja, como eu falei, esse servo aqui, ele representa a mim e a você, né? Deus, ele se compadece, né? O versículo 27 diz aqui que o rei se compadeceu, né? E aí, vamos contar toda a história aqui até o final, porque aí depois nós vamos fazendo as aplicações, tá? O que o texto diz? Diz que os companheiros, né, as pessoas que conheciam aqueles dois, né, viram essa cena, né, né, e ficaram muito tristes. Né? A parábola dá a entender que os conhecidos deles ali sabiam, né, ou ficaram sabendo que aquele servo tinha sido perdoado pelo rei, mas não quis perdoar o conservo dele. E ficaram tristes por isso. Então foram relatar ao rei o que tinha acontecido, o que tinha se passado. E aí o rei mandou chamar. O rei mandou chamar aquele servo a quem ele tinha perdoado aquela dívida impagável. E ele perguntou o seguinte, ó, o versículo 32, diz assim, servo malvado, olha, o rei chamou ele de servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque você me suplicou. Aí olha agora, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Então a palavra aqui é compaixão, né? É se compadecer. Então, veja, a gente está respondendo a segunda pergunta, né? Como perdoar, gente? Como perdoar? Então, eu estou falando para vocês aqui baseado no texto. Assim como Deus se compadeceu de nós, nós também devemos nos compadecer
daqueles que nos ofendem. Porque você foi perdoado pela graça de Deus, pela compaixão de Deus. Então, você deve perdoar as pessoas que te ofendem também, né? Com essa virtude da compaixão. Demonstrar graça também para as pessoas. Da mesma maneira que Deus demonstrou graça para você e para mim. Eu acho que, assim, quando ele fala perdoar 70 vezes 7, na verdade é porque Deus, ele continua nos perdoando em Cristo Jesus, né? Porque nós tínhamos uma grande dívida, né, que foi o pecado. Depois que nós recebemos a Cristo, né, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós confessamos Jesus, nós tínhamos dívidas no passado. Mas isso não quer dizer que nós não temos dívidas mais com Deus. Gente, todo dia eu tenho dívida com Deus. A gente peca todo Deus dia, do né? céu. Sabe? E graças a Deus a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Porque se fosse... Então é como se Deus falasse assim, olha, eu perdoo 70 vezes 7. Deus, ele tá sempre perdoando a gente, tá sempre. Então, por que nós vamos perdoar somente uma ou duas vezes, né? Ou nenhuma, né? Ou nenhuma, né? Porque tem gente que não perdoa de jeito nenhum uma gente falta. Que não perdoa nenhuminha. Então, por isso é que Jesus falou, não é só 7 vezes, é 70 vezes 7, porque o próprio Pai, né? O nosso Pai Celestial, todos os dias ele nos perdoa. E ele fala, né? Assim como o Oriente tem um versículo em Salmos que fala que assim como o Oriente se mostra no Ocidente. Assim como o Oriente dista do Ocidente. Desculpa, gente. Né? Tem hora que eu faço confusão com os versículos. Afasta de nós as nossas transgressões. É Salmo 103. Exatamente. Ainda bem que tem o pastor aqui, gente. Senão mas eu não lembro tudo, não. Tem hora que eu lembro. Então, é assim, né? Deus, ele perdoa, ele apaga, né? Como uma borracha. Todos os dias ele tem uma borrachinha, ele apaga. Né? Então, eu acho que é dessa forma, né, que nós precisamos aprender também a perdoar, né? Exatamente. Então, a primeira pergunta, quanto perdoar? A gente já viu que é quantas vezes forem necessárias. A segunda pergunta, como perdoar? Então, nós temos que perdoar, nós temos que ter compaixão. Irmãos, compaixão por quem nos ofendeu, nos magoou, nos entristeceu, do mesmo modo que Deus tem compaixão de nós. É assim como, entende? Assim como Deus tem compaixão, assim nós devemos ter compaixão. E outra coisa, aí no verso 35, eu li até acho que eu estava falando aqui, até o 33, né? Aí o 34 diz assim, ó, o rei, né, indignando, que o rei ficou indignado. Irmãos, a gente tem que, né, vigiar aí para que Deus não fique indignado conosco, né? Porque se a gente se nega a perdoar, a gente pode causar a indignação de Deus, né? Porque Ele nos perdoou. Ele teve compaixão de nós, Ele nos perdoou uma dívida impagável. Quem somos nós para não perdoar a quem nos ofendeu, a quem nos magoou, a quem nos entristeceu? Então, o verso 34 diz que o rei ficou indignado, né? Então, diz assim, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Eu já vou falar sobre esses verdugos aqui. Até que lhe pagasse toda a dívida. Aí o verso 35 diz, assim também meu Pai Celeste, agora Jesus, hein? Jesus é aquela história, né? Jesus conta a parábola, aí ele faz um comentário sobre a parábola que ele mesmo contou. Perdão. Aí Jesus diz assim, assim também meu Pai Celeste vos fará. Tá? O Pai Celeste também vai entregar vocês aos verdugos. Regina Amaral, torturadores. Torturadores, tem uma... o sentido de verdugos é esse, torturadores, né? Então Jesus disse aqui, assim meu Pai Celeste vos fará, né, também vai entregar vocês aos torturadores,
se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Do íntimo. É isso que eu quero destacar. Então, a primeira palavra que eu destaquei aqui é a compaixão. Agora eu estou destacando do íntimo. Né? Porque a pergunta que a gente está respondendo é como perdoar? Então a gente tem que perdoar. Né? Como eu disse, assim como Deus se compadeceu de nós, perdoando-nos, assim também devemos nos compadecer dos que nos ofendem. E o perdão aos nossos irmãos deve ser do íntimo do nosso coração. Porque Jesus falou aqui, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É da boca para fora, é do íntimo. Tem que ser do íntimo, né? Do íntimo do nosso coração, né? A irmã Maria Pinto, ó, vamos ler aqui um comentário. A irmã Maria Pinto, já que ela está assistindo a gente lá de Cabo Verde, né, na África, vamos prestigiar ela, né, irmão? Irmã querida aqui nossa, ó, ela diz assim, tem pessoas com coração endurecido, que o cega de tal maneira que esquece o perdão de Deus em sua vida, né? Exatamente. A pessoa está com o coração tão endurecido que esse coração cega ela, e a pessoa termina se esquecendo que Deus perdoou ela, né? É isso daí. Bom, vamos lá. Então, agora vamos responder a terceira pergunta. Né? Já sabemos quanto perdoar, o quanto perdoar, já sabemos. Já sabemos como perdoar. Tendo compaixão, assim como Deus teve compaixão de nós, e perdoar do íntimo do nosso coração. Tá? Não pode ser uma coisa só de exterior, de aparência, de boca para fora. Tem que ser do íntimo do coração. Tá? E agora a terceira pergunta. Por quê? Por que perdoar? Agora essa aqui é muito importante, a resposta que a gente vai dar aqui. Eu vou dar 4 respostas aqui. Por que perdoar, gente? Primeiro, porque o perdão de Deus sobre nós está condicionado ao nosso perdão para com os que nos ofendem, né? Quer ver aqui na parábola, do verso 32 até o 34, que a gente já leu aqui, né? Do verso 32 ao 34, a gente mostra o quê? Mostra que quando aquele servo se recusou a perdoar o seu conservo, o rei cancelou o perdão. Não é isso? Quando aquele servo se recusou a perdoar o conservo por uma dívida pequena, comparada a dele, para com o rei então cancelou o perdão, chamou ele, mandou prender ele e entregá-lo aos torturadores. Tá? Então por que nós temos que perdoar, gente? Porque o perdão de Deus para nós está condicionado ao nosso perdão para com o próximo. Se você perdoar o seu próximo, Deus te perdoa. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. É assim que funciona, irmãos. E nós vamos ler um texto aqui, a Simone vai ler. É Mateus 6, volta lá. Mateus 6, veja, palavras do próprio Senhor Jesus, tá? Porque esse texto que a Simone vai ler, em Mateus capítulo 6, versículo 14, esse texto aqui, ele está no contexto da oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso. Lembra da oração do Pai Nosso? A Gedalva acabou de dizer como diz o Pai Nosso. Exatamente. A oração do Pai Nosso. A Gedalva falou aqui. A oração do Pai Nosso diz o quê? Você ora pedindo o quê? A Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que significa isso? Você está orando a Deus, você está pedindo o quê? Senhor, perdoa as minhas dívidas da mesma maneira que eu perdoo as pessoas que me ofendem. Mas a pergunta é, você tem perdoado as pessoas que te ofendem? Né? Porque se você ora, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos que me ofendem, né? Assim como eu tenho perdoado aos meus devedores, então isso tem que ser uma prática na nossa vida, né, gente? Então veja, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso e na sequência
Jesus comentou que a Simone vai ler aqui. Mateus 6, 14 e 15. Olha o que Jesus falou, preste atenção. Vós sois a luz do mundo. Não, Mateus 6. Ah, 6. desculpa, gente. 6, 14. Só virar a página aí. 6, 14. Isso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso. Então, olha só, gente. Presta atenção. Jesus falou aqui. Condição. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai perdoará as vossas. Aí o verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, respondendo a pergunta, por que perdoar? Porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Se você não perdoar as pessoas que te ofendem, Deus também não vai te perdoar as suas ofensas. O perdão de Deus sobre nós está condicionado, atrelado ao nosso perdão para as pessoas que nos ofendem, tá? Então essa é a primeira resposta, por que perdoar, tá? A segunda, deixa eu só fazer um registro aqui, ó. Isso, a irmã Angelina está dizendo aqui, perdoar o próximo para Deus nos perdoar. Exatamente isso, né? Ó, a gente tem conosco aqui a irmã Dora Jesus. Ela está aqui dizendo, eu de Paris, meus amados. Acho que deve estar em Paris, deve ser isso, né? Yeah. Que eu entendi. Eu de Paris. Então seja bem-vinda, Dora, aí diretamente da França, onde minha filhinha querida está aí na França também, né? Deixou o pai e a mãe aqui no Brasil e foi morar na França. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Ó, por que perdoar, gente? Porque o perdão de Deus sobre nós é infinitamente maior se comparado com o perdão que nós temos que oferecer aos que nos ofendem, né? Então, por isso que Jesus contou essa parábola, ele fez de propósito esse contraste de 10.000 talentos e 100 denários. Aqui, transportando para valores de hoje, só para dar uma ideia, né? Usando aqui o Herbert Locker, ele fala que seria mais de 150 milhões de dólares para 3.000 reais. Né? Então, o perdão de Deus sobre nós é infinitamente maior se comparado com o nosso perdão aos que nos ofendem. Por isso que nós temos que perdoar. Porque o perdão que a gente tem que liberar, gente, é pequeno se comparado com o perdão de Deus para conosco, né? Então, essa é mais uma razão, mais um motivo, tá? Mas tem mais dois motivos. Por que nós temos que perdoar também? Porque aquele que não perdoa, aqueles que lhe ofendem, é classificado como servo malvado, gente. Não foi o que Jesus disse aqui na parábola? O que o rei falou? Quando ele chamou o servo que tinha se recusado a perdoar o conservo, ele disse o quê? Servo malvado. Não é isso que está aí? Verso 32. Ó, lê pra gente aí. Verso 30, Mateus 18, 32. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também me compadeci de ti? Exatamente, mas ele fala aqui, servo malvado. Irmão, você quer ser classificado por Deus como servo malvado? Porque se você não está liberando perdão para alguém que te ofendeu, que te magoou, que te entristeceu, até que te prejudicou, você pode ser classificado pelo pai, pelo rei, como um servo malvado. Porque ele te perdoou. Agora, só um parênteses aqui, Sim. pastor. Ela já vai polemizar. Não vou polemizar, eu quero que você até me ajude.
Gente, nós não estamos aqui dizendo que você tem que, por exemplo, se você está aí numa situação complicada num relacionamento, é uma situação difícil. Nós temos sim que perdoar, temos. Só que no nosso caso, eu mesmo já passei por situações assim, tanto é que na outra live que nós fizemos há um tempo, eu até compartilhei com vocês algumas experiências. Nós levamos um tempo para digerir a situação e colocar nosso coração na presença de Deus, do Espírito Santo, para que Ele possa estar trabalhando, né? E se a gente dá lugar para o Espírito Santo, para a palavra de Deus, né? O próprio Espírito Santo, ele vai trabalhando no nosso coração até que chegue o momento de você realmente, né? Fazer essa questão de perdoar a pessoa, né? Buscar o perdão no relacionamento que foi quebrado, vamos dizer assim. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque você vai pegar os cabelos, descabelar agora e falar, não, agora eu preciso de perdoar agora aquela situação. Se você sentir de coração que você tem que ir pedir perdão, sim, você vai e faça. Mas existem situações que nós passamos na vida que são situações mais complicadas, não é? Sim, claro. Né? Então, leva um tempo, né, para você gerenciar isso dentro de você. Na verdade, eu diria aqui o seguinte, né? Como a gente sempre diz, cada situação é uma situação específica. Sim. Né? Cada situação é uma situação específica. Claro que tem situações que são mais graves, né? E outra, tem situações que vai exigir até uma conversa entre as duas partes, né, para se perdoar e etc e tal. Mas existem outras situações que é você mesmo que vai ter que liberar o perdão. Não vai ter uma conversa, porque às vezes a outra parte te ofendeu e ela nem quer falar com você, não é? Sim. Às vezes a pessoa te ofendeu, te prejudicou no trabalho, por exemplo, tentou puxar lá o seu tapete, tentou te prejudicar, tá? E a pessoa é uma pessoa insensível, né? Ela não tem o Espírito Santo de Deus como você tem. Então, ela nem quer saber, não quer nem conversar com você. Então, é você que vai ter que liberar o perdão. Você que vai ter que fazer essa asepsia, limpeza da alma, para você ficar bem com Deus e com você mesmo, certo? É como você acabou de falar, né? São situações e situações. Cada situação né, é uma situação diferente. Cada situação. Agora, tem situações, por exemplo, às vezes acontece até entre familiares, entre irmãos em Cristo. Né? No nosso caso, a gente já teve experiências. A Simone está querendo dizer, eu acredito, né? Me corrija se eu estiver errado, Simone, que assim, às vezes, por exemplo, no nosso caso, já aconteceu de a gente ter problemas com pessoas, até da igreja, né? Tal. O relacionamento não foi assim restabelecido de imediato, entende? Porque às vezes, na hora que acabou de acontecer, a coisa está muito quente, né? Os ânimos estão exaltados. Então, são situações diferentes, né? Às vezes levam algum tempo, um processo, é isso que ela quer dizer, né? Para que o relacionamento seja restaurado, para que as duas partes, né, fiquem bem, possam digerir isso, né? Possam, né, ruminar isso e então possam se colocar uma diante da outra e se perdoarem, enfim, né? Se abraçarem, chorarem juntos e liberar o perdão, tá? Então, eu penso que é isso, né? Isso que mesmo, você tá falando, exatamente. Né? Legal, então vamos lá. Eu só queria ler aqui, gente, vamos. Eu sei que o tempo já está passando um pouquinho, mas eu tô achando que hoje tá todo mundo ainda debaixo das cobertas, viu, Simone? Pessoal. Eu tô aqui, irmãos, eu tô com meu pé gelado. Olha, o Paulo Sérgio, né, que é o primo da Regina, né? Ele escreveu aqui: como Jesus nos trata como filhos mesmo. É o Pai orientando para todos os filhos, irmãos, ficarem em harmonia, leve na alma, harmonia, né? Amém.
Glória a Deus. Bom, vamos terminar aqui então. A última razão por que você deve perdoar. Né? A gente já falou quanto perdoar, como perdoar, a gente está falando agora por que perdoar. A última razão por que nós devemos perdoar, gente, é porque aqueles que não perdoam, do íntimo, como a gente falou, aqueles que lhe ofendem, serão entregues aos verdugos. Essa parte aqui é a parte mais... ficou por último justamente porque é a mais grave, vamos dizer assim, né? A pessoa vai ser entregue aos verdugos. Essa palavra verdugo quer dizer atormentadores, torturadores. Tá? Então, gente, até o Herbert Lockyer, ele faz um comentário aqui, eu quero terminar lendo esse comentário dele aqui, né? Ele diz assim, ó, ele diz assim, se não mudarmos nossa atitude e caráter e permanecermos em dureza de coração com relação aos outros, o Senhor nos entregará aos verdugos. Ele nos deixará para que recebamos as agulhadas da nossa consciência ou os ataques de Satanás, até que sejamos levados a agir de acordo com a sua vontade. Olha só, gente, vou ler essa parte de novo aqui. O que significa ser entregue aos verdugos, aos torturadores, aos atormentadores? Ele está dizendo aqui que se a gente tiver o coração duro e não quiser perdoar, o próprio Deus nos deixará para que recebamos as agulhadas da nossa consciência ou os ataques de Satanás, até que sejamos levados a agir de acordo com a sua vontade. Então, esses atormentadores aqui, eles podem significar duas coisas. A nossa consciência, né, nos atormentando, vamos dizer assim, como ele fala aqui, agulhando, né, as agulhadas da consciência, porque é muito difícil você ficar lutando contra a sua consciência também, sabia? Principalmente uma pessoa que é sensível, né, a Deus, é difícil, né? Então, porque a consciência fica ali, né, fazendo aquele papel de nos conscientizar, né? Deus pode, a pessoa que não perdoa, ela pode até abrir ocasião para o próprio adversário, né? Como diz aqui, ou os ataques de Satanás, né? Os torturadores aqui, os verdugos, né? Pode ser até os ataques do inimigo, porque a pessoa ela fica desguarnecida, né? Vamos dizer assim, quando ela se recusa a perdoar, tá certo? Vamos terminar aqui, ó. Aí ele diz assim: temos de nos comportar em relação a outras pessoas como Deus procede em relação a nós, né? Já falamos isso. Devemos ter também a sua disposição, né? A disposição de Deus, de perdoar até os nossos inimigos, viu, gente? Que é o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Perdoar até os inimigos, não é só os amigos, não. Né? E aí ele termina aqui dizendo assim, que todos os nossos atos de perdão sejam com graça ilimitada. Assim como Deus ofereceu para nós graça ilimitada, né? Que então o Senhor também, né? Que assim como Deus ofereceu para nós graça ilimitada, que nós também ofereçamos às pessoas graça ilimitada. A irmã Maria Pinto está dizendo aqui, pastor, e aquela passagem que diz para não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira, né? Efésios, lê aí, Simone, rapidamente, para a gente terminar. Efésios 4, vamos achar aqui, irmã. Efésios 4, acho que é 32, vê aí. Vamos ver, não é 32 não. Aqui. Isso, 26. Efésios 4, 26.
Isso, lê aí pra gente. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa Isso, ira. é isso aí. A irmã, Nem deis lugar ao diabo. nem desde lugar ao diabo. A irmã Maria Pinto estava perguntando. Então, Efésios 4, 26, irmã. Tá? 4, 26 e 27, tá bom? Amém? Graças a Deus. Oh, glória a Deus, né? Amém. Então, beleza. Assim estamos concluindo aí mais uma semana de parábolas de Jesus. Vamos cantar um louvor, né, gente? Vamos cantar um louvor, né? O tempo está meio avançado aqui, 9h10 já, mas vamos cantar um louvor, vamos orar, né? E vamos encerrar então esta semana de lives aqui, graças a Deus. Vamos lá. Tu és tudo para mim, meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixarás, não me canso de te buscar. No teu sangue me lavei, tu me guardas a todo instante. Tua graça não tem fim. Tu és dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída, tu és meu tudo. Tu és tudo para mim, meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixarás, não me canso de te buscar. No teu sangue me lavei, tu me guardas a todo instante. Tua graça não tem fim. Tu és dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento.
glória a Deus. Amém. O Senhor seja tudo em nós, amém? Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Que bom, hein, que vocês estão conosco aqui, viu? Glória a Deus, viu? A irmã Francisca Vanduila diz aqui: fiquei solidária a vocês, pastores, assisti a live aqui mesmo, na sala. Acompanhando vocês. Um bom dia, uma ótima semana para todos nós. Amém. Calor humano, pois o tempo está muito frio. Amém. Gente, vamos orar, né? Então nós vamos orar, tá? Hoje nós vamos orar. Eu vou orar aqui vou fazer uma oração especial aqui pelo meu amigo de fé e meu irmão camarada, o Aimone, né? Que está debaixo das cobertas aí, tá? Nós vamos orar por ele. E você que tem um pedido de oração, coloque agora diante do Senhor também, tá? E nós vamos orar para que Deus também nos dê a graça, né? De perdoar, né? Aqueles que nos ofendem, ok? Vamos orar? Eu vou fazer a oração agora, amém? Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã de sexta-feira. Obrigado, Senhor, por essa live dessa manhã. Obrigado pela noite de descanso que o Senhor nos deu. Obrigado por esta semana, Pai, que o Senhor tem nos proporcionado. Estamos chegando ao final de mais uma semana, vitoriosos em Cristo Jesus. Muito obrigado por todo o teu cuidado, por toda a tua provisão, Pai, por todas as bênçãos do Senhor para conosco e para com aqueles a quem amamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pai querido, pedimos também que o Senhor nos ajude a aplicar em nosso coração esta palavra que ouvimos nessa manhã. É um desafio muito grande, eu sei que tem pessoas que talvez estejam tendo dificuldades nesta área. E nós te pedimos que o Senhor abençoe, Pai, para que nós tenhamos sempre a graça do Espírito Santo para liberar o perdão àqueles que nos ofendem, Senhor. Àqueles que nos magoam, que nos entristecem ou até que nos prejudicam. Sim, Senhor, e também queremos orar pelos pedidos de oração, Senhor. Eu apresento a vida do nosso irmão Aimone, que está, inclusive, fazendo alguns tratamentos aí dentários. Ajuda o teu servo na recuperação, outras questões, outras áreas da saúde dele. Abençoa a vida dele, abençoa a vida da sua esposa, da Angelina. Amém. Abençoa, Senhor, a vida de cada pessoa, Senhor, que nessa manhã apresentou o seu pedido de oração, Senhor. Nós não temos muitas vezes como ler esses pedidos aqui durante a live, mas o Senhor sabe, o Senhor já estava ali, Pai, lendo, ouvindo o pedido, Senhor, quando o teu povo estava digitando, ou até mesmo antes, porque o Senhor sabe de tudo que nós precisamos, até mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca, Senhor, para pedir. Então, abençoa, alcança e dá a tua graça, trabalha nos nossos corações, até mesmo diante dos problemas, para nos ensinar aquilo que o Senhor quer nos ensinar diante das dificuldades. Senhor, nos dá um final de semana maravilhoso, abençoado, de muita comunhão com o Senhor. Pai, um final de semana realmente alegre, nós te pedimos, orando nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, gente? Amém. Então, pessoal, olha, quero convidar vocês, né, quem puder, para no próximo domingo, às 10 horas da manhã, estar conosco na live, tá? Amanhã vocês vão ficar de folga de nós, tá bom? Amanhã é folga. Folga para nós e para vocês, né? Amanhã eu vou dormir até umas 9, tá, gente? Ou mais, né? Nesse friozinho, Nesse frio? Não passo das 9, não. Pessoal, então, bom, quem sentir falta, tem várias lives aí. Amanhã você pega uma, né? Que você talvez reprisa não, uma, né? Ou uma que você não ouviu, né? Tá? E aí domingo, pessoal, às 10 horas da manhã, tem o culto, né? Da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, lá no Tucuruvi. Os irmãos que quiserem participar presencialmente, procurem o nosso líder do Ministério de Obreiros, o irmão Danilo. Ele está fazendo a lista, né, da presença nos cultos de domingo, tá? Nós temos lá em torno de 30 lugares,
assim, observando o distanciamento entre as cadeiras e tal, né? Então, se programe para estar conosco, os irmãos da igreja do Tucuruvi, que ainda não foram, né? Que têm condições de ir, não se furte, né? Não deixa a gente sozinho não, gente. A esse privilégio de estar lá, né? Cultuando presencialmente, é muito bom, né? Ontem nós tivemos o culto lá, estávamos em poucas pessoas, mas a gente não conseguia ir embora, gente, da igreja depois. É verdade. Né? O pessoal começou a conversar lá, né? Distante, assim, de máscara e tal, mas a gente ficou conversando um pouco, foi muito bom. A comunhão dos irmãos é uma coisa maravilhosa, isso, né? Então, você pode se programar para ir, mas quem não for, o culto vai ser, né, com a permissão de Deus, transmitido também online pelo Facebook, pelo YouTube, como ontem, tá bom? E esperamos você, então, presencialmente ou virtualmente, né? A gente espera vocês no domingo de manhã, às 10 horas, para o culto, tá bom? A Nilza está escrevendo aqui, melhor fazer ao vivo. Tem sido muito bom para mim essas lives. Mas a gente está fazendo ao vivo, né? Tá? A gente tem feito ao vivo. Né? Ó, a irmã Francisca está dizendo que você merece, viu, Simone? É muito bom dormir e descansar a mente. Irmã, é verdade. Renovando as células, né? Quem mais que está aqui falando? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguém aqui. A Shelley está falando, que pena, a Shelley, que pena, né? Glória a Deus, né? Amém, gente. A Maria Pinto diz que vamos sentir saudade. Amém. Ficamos felizes, né? Amém. A Shelley diz aqui, ó, sim, sempre assisto as lives antigas. Muito bom mesmo. Não sendo ao vivo. Muito bom mesmo, ao vivo. Sim, muito bom, mesmo não sendo ao vivo, é maravilhoso assistir, né? Amém, que bom. Então, é isso aí, gente. Tem o nosso canal no YouTube, né? Procura lá o canal do pastor Ronaldo Guedes Bezerra no YouTube, tá? Procura lá o meu canal. Gente, tem tanta coisa boa lá, gente. Tem tanta coisa que você não vai ter nem condição de acompanhar, de tanta coisa que tem lá. Tem vários cursos, tudo gratuito, tá? Vários cursos, várias mensagens, várias séries, tá? Agora a gente está pregando a série do profeta Elias, gente. Tá maravilhosa, né? Eu falo isso, né, para a glória do Senhor, tá uma bênção, né? Ontem foi uma palavra também tremenda, né? Então, assim, a gente tem já 4 pregações da série do profeta Elias. Então, se você não pegou, pega desde a primeira, vai ouvindo aos poucos, né? E tem muita coisa lá no canal do YouTube. Então, eu te peço, entra lá no canal, se inscreve, eu preciso que você se inscreva lá. A gente está com 1.600 inscritos. Mas podemos chegar a mais. A nossa meta agora é 2.000. Depois a gente vai dobrar a meta, como diria a Dilma, né? Vamos dobrar a meta. Mas agora a gente precisa chegar aos 2.000. Então, se inscreva lá, né? Ative os sininhos das notificações lá, tá bom? E acompanhe a gente aí. A gente está procurando fazer um trabalho, né? De exposição da palavra de Deus, né, gente? Infelizmente tem muita gente falando, eu tenho conversado isso com a Simone, eu quero falar isso com muito temor e tremor. Tem muita gente falando, mas pessoas que não estão expondo a palavra de Deus, né? Ficam apelando nas redes sociais, às vezes até explorando a fé das pessoas, né, incautas, né? A gente está tentando fazer um trabalho de exposição bíblica, de ensino da palavra de Deus, né? Então nos ajude, eu preciso muito da sua ajuda. De que maneira? Divulgando isso, compartilhando isso, vai compartilhando, vai falando, comenta, você conhece o pastor Ronaldo e a Simone? É muito legal as lives, assista, vou te mandar o link, né? Vai falando, vai divulgando, um a um. Se um por um for falando, for divulgando, a gente vai alcançar bastante gente, tá bom? Então, é isso daí. Uma boa sexta-feira a todos e um ótimo final de semana para vocês. Amém. Deus abençoe e até terça, se Deus quiser, nós estaremos aqui de volta. Amém? Amém. E eu vou pegar agasalhar que eu tô com frio. Tchau. Tchau, bom gente. Dia Deus abençoe. Todos.